Hum. Ai, Rui. Oi, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei aí como é que vocês assistiram, em que horário vocês assistiram essa aula, mas vamos lá. Para não ficar muito longo, porque eu ainda vou passar para vocês aqui uma atividade do capítulo 13, né? Para a gente estudar as leis de Newton 1. Logo em seguida passaremos para o outro capítulo, que é o capítulo 14, ok? E aí, onde vocês verão outras leis de Newton. Mas aqui está faltando a gente fazer alguns exercícios, né? Como foi solicitado por vocês, né? Gravar mais aulas sobre exercícios. Né? Então, deixa eu botar aqui. Me perdoe minha cara aí na tela, assim, porque é para achar aqui. Aí. Então, para recordar, a gente viu aí neste capítulo, que é o capítulo 13, as leis de Newton, né? Para tanto, vocês viram aí, tiveram que saber aí a definição de massa, de força, né? Os tipos de força. Na verdade, os tipos de força eu pedi para vocês pesquisarem, espero que tenham feito. Essa aqui, inclusive, é um tipo de força, tá vendo? A força normal, tá vendo? E aí essa parte eu pedi para vocês pesquisarem, né? Para não ficarem, né, sem saber. Mas tipo de força, tá vendo? Vocês tiveram que fazer isso aí. Mas aí eu falei também sobre a primeira lei de Newton, não foi que é a lei da inércia. Preste atenção que a primeira lei é a lei da inércia. Saibam, né, diferenciar, né? E saber o que é inércia, que a gente chama que é resistência à aceleração, né? Viu a segunda lei de Newton, que a gente viu lá aquela formulazinha, né? Que força é igual a massa vezes aceleração. Viu também os casos em que quando essa força, a gente diz que essa força é nula, ou seja, a força resultante, né, for igual a zero, nula, quais são as duas opções para ser nula, né? Ou a aceleração é zero, ou esse corpo não sofreu nenhuma, não foi aplicado nenhuma força para que esse corpo movimentasse, né? Então a aceleração foi zero, ou o corpo não precisou de força alguma para acelerar, ele acelerou sozinho, sem precisar você ter aplicado essa força, né? Essa ação, né? Esse agente aí. E tem a terceira lei de Newton também, que é a lei da ação e reação. A gente viu também que na ação e reação, se um corpo atrai outro corpo para o centro, para seu centro, essa ação e reação, se eu pratico uma ação a um corpo, o outro corpo que vai, né, vai reagir, né, vai reagir, vai ter uma ação e vai ter uma reação. Se eu empurro o da frente para esse aqui de trás, esse daqui vai reagir no sentido contrário. E a gente viu que nessa lei de ação e reação, né, as características desse par, ação e reação, é que essas forças aí têm a mesma direção, se for na horizontal, é na horizontal, se for de cima para baixo, é de cima para baixo, tanto o corpo A quanto o corpo B, mas tem sentidos opostos. Se eu empurro o corpo A, se eu aplico uma força para esse corpo A que está aqui em cima, por exemplo, no meu ombro, alguém que estiver aqui no meu ombro, se eu aplico uma força aqui, eu aqui embaixo eu vou aplicar uma força contrária, né? Porque eu recebo esse peso, mas não vou direto. Eu seguro aqui e posso ir descendo depois, mas eu tenho um sentido contrário aí quando esses corpos se encontram. Mas, porém, tem a mesma natureza, né? Se for de contato, vai ser a mesma. Esse vai ser de contato, e o que recebeu também vai ser, né? Que vai reagir, vai ser também de contato. E se for a força, e tem a outra forma de força, que é a força de campo, que é a força peso, né? E aí é aquela gravitacional no centro da Terra, ok? Isso é só uma revisão rápida. Eu quero voltar aqui para o exercício, senão a gente se perde. Eu, por exemplo, né? E aí tem a força elástica, a força normal, os tipos de força. Espero que vocês tenham feito esse exercício. Beleza? E aí eu vou fazer com esse aqui a gente viu também na outra aula, né? A gente viu aqui as forças de sentido, os vetores, quando está perpendicular, coloca todo mundo ao quadrado e acha a aceleração e tal. Mas não quero fazer essa não, que como eu já falei, essa aqui eu já fiz. Eu quero essa aqui, ó. Sobre um corpo de 2,5 quilos de massa, que a massa atua em sentidos opostos de uma mesma direção, duas forças de intensidade. 150
e 40 newtons e 50,40 newtons, respectivamente. Não, é 150,40 newtons e 50,40 newtons, respectivamente. A opção que oferece, ou seja, ó, ele está dando massa e ele está dando massa pela fórmula da segunda lei de Newton. Ele está dando a força, que são essas aqui, né? Força é dada em Newton, e está dando a massa, que já está dando aqui. Ou seja, se ele está dando isso e isso, ele vai pedir o que a vocês? A aceleração, não é isso? Mas vamos continuar. A opção que oferece o módulo aqui da aceleração com o número correto de algarismos significativos é, então, como eu disse, eles querem a aceleração. Aí ele tem força. Como ele tem duas forças, eu tenho essa menos essa, né? Tá vendo? Igual a 2,5. Eu faço essa conta 150,40 menos 50,40, né? Que vai dar conta aí, minha gente. 150 menos 50 vai dar 100, né? Então, a aceleração vai ser 100 dividido por 2,5, que vai dar 40 metros por segundo ao quadrado, com dois algarismos significativos. A opção que tem aí melhor, né? Poderia ser essa, 40 metros por segundo ao quadrado, ou essa aqui, e até mesmo essa aqui, ou essa aqui, mas ele pede com o número correto de algarismos significativos. Então, a melhor resposta é essa aqui, é 40 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa foi bastante fácil, né? Aí, vamos para essa aqui agora. Um automóvel com uma massa, ó, já deu a massa, né? Já deu a massa de 1.200 quilos. Tem uma velocidade. Ó, ixi, agora a velocidade eu vou usar onde aqui? Vamos lá. Com uma velocidade de 72 km por hora. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante, fazendo com que o carro pare em 10 segundos. Ok? A força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons, então ele quer força, né? Deu a massa, né? Então tá faltando a aceleração, já que ele quer força. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa, que a aceleração, a fórmula de aceleração, se ele quer força e deu massa, né? A gente tem que achar a aceleração para depois achar a força. Então reparem que a fórmula de aceleração é ΔV dividido por ΔT. ΔV é a variação de velocidade final menos inicial e ΔT é a variação, né, de tempo, que é tempo final menos inicial. Então, ele tem uma velocidade de 72 km quando os freios são acionados. Então, essa variação de velocidade aqui, né, dividido só, que aqui está em 72 km por hora, né? Como a gente sabe que a aceleração no sistema internacional é em metros, né, por segundo ao quadrado, para eu fazer isso aqui para passar para metros por segundo ao quadrado, eu faço aquela continha, né? Eu divido por quanto. Quer dizer, é gravado, vocês têm que saber aí, não é respondido. Então, dividindo aí, fazendo as contas aí de quilômetros por hora para metros por segundo, isso aqui vai ser 20, né? De 72 quilômetros por hora e 20 metros por segundo é a mesma coisa. Então, a velocidade, a variação de velocidade vai ser final, que é 0 menos 20, ou menos 72 quilômetros por hora, depois vocês transformaram, dividido pela variação do tempo, aqui já tem, que é 10. Tá vendo? Então, 10. Então, vai ser menos 20 dividido por 10, tá vendo? 20 dividido por 10 dá 2, então a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que menos? Porque aqui é 0 menos 20 dá menos 20. Menos 20 dividido por 10 dá 2, ok? Aí eu pego, só que como força é dada em módulo, esse menos aí vale, vocês vão ver aqui agora. Então, a força vai ser igual à massa é 1.200 quilos, tá vendo? 1.200 vezes a aceleração. A aceleração deu menos 2, então a força é igual a menos 1.200 vezes 2, que a gente achou aqui da aceleração, deu menos 2.400 newtons. Essa é a força. Só que quando é em módulo, eu represento assim, ó, eu quero essa força em módulo, vai ser sempre positivo, tá vendo aqui? Então, esse módulo aqui, eu represento assim, ó, a força em módulo vai ser igual a 2.400 newtons, né? Como a questão aqui está em menos 2.400 e as respostas aqui estão em módulo, então a resposta é essa aqui. Ok, minha gente? Eu quero fazer outra com vocês aqui também. É essa aqui. Ó, é frequente observar em espetáculo ao ar livre, eu acabei de falar agora de sentando no ombro, né?
em espetáculo a pessoas sentarem nos ombros das outras, né, para tentar ver melhor o palco. Né? Suponha que Maria esteja sentada no ombro de Márcio de João, que por sua vez está em pé sobre um banquinho colocado no chão, com relação à terceira lei de Newton. Qual é a terceira lei de Newton? Aquele par da ação e reação, né? A reação ao peso de Maria está localizado no... Maria está no ombro de João. Então, assim, em relação à reação do peso de Maria, a reação ao peso dela, quem está reagindo? O ombro está reagindo aqui ao peso de Maria, que está no, né? O ombro de João está, ela veio, sentou. Se não fosse essa reação aqui, a pessoa ia, né, não ia nem segurar. Então, ele tem que ter uma reação para segurar ali. Mas essa reação aí ao peso de Maria está localizada onde? No chão, no banquinho, no próprio ombro de João ou ao centro da Terra. Repare que a gente já viu que na terceira lei de Newton, esse passo em reação, essas características, a gente viu que tem mesma direção, né? Essa mesma direção aí, no caso aí é na vertical. Os sentidos aí tem que ser opostos, mas de que natureza vai ser essa força aí? Vai ser uma força que está sendo aplicada aqui é de contato, né? Ou essa força aí de campo é essa força peso aí, né? Aí vocês vão ver aí, ó, que pelo princípio da ação e reação, a Terra atrai o corpo, né? O corpo localizado próximo a ela, exercendo sobre ela a força peso e o corpo, né? A força peso e o corpo, por sua vez, né? Executa sobre a Terra uma força de sentido contrário, porém de mesma intensidade e direção, localizada no centro da Terra. Dessa forma, a reação ao peso de Maria terá direção para o centro da Terra. Ok? Por isso que a resposta é essa aqui, do centro da Terra. Ok, minha gente? Então, com essas três questões aí, vocês fazem as outras aí, se acharem para vocês, mas eu acho que desse capítulo aí, eu consegui trabalhar com essas três questões aí, as três leis de Newton. Só não fiz a da inércia, né? Que é aquela resistência e aceleração, que é um pouco... mas eu acho um pouco mais fácil. Ok? Aí eu preferi fazer essas, uma que tem continha, e essa aí da terceira lei de ação e reação, que é bem... Você tem que pensar um pouco mais. Beleza? Então, muito obrigado, minha gente. Agora deixa eu ver onde é que aqui que eu consigo fechar. Então, façam atividade, viu? Estudem basicamente esse capítulo, a gente vai passar para o capítulo 14, com as outras leis de Newton.